Longos dias e belas noites, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Redom Podcast. Hoje a gente vai falar de uma das adaptações mais esperadas dos últimos anos, para quem é fã, tá? Que é A Longa Marcha, que finalmente ganhou sua versão para o cinema em 2025. E para quem não sabe, é uma adaptação do Stephen King. E essa história ela nasceu lá atrás, nos anos 60, quando o King ainda era adolescente, e só foi publicada em 79, sob o pseudônimo dele de Richard Bachman, que era um pseudônimo onde ele publicava histórias mais densas, mais sombrias assim, sabe? E é uma das obras mais cruéis e perturbadoras dele, porque ela não tem essa questão sobrenatural, ela não tem essa questão dos monstros, ela vai muito pro psicológico, vai muito pela crueldade mesmo das pessoas e por ser um ambiente hostil, né? Um sistema, a gente tem um sistema de opressão que é a própria sociedade. A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio, mas eu não estou sozinho, por favor, se apresente novamente. Longos dias e belas noites, pessoal. Mais uma vez estou por aqui para falar desse belíssimo filme e Be- vamos juntos. Belíssimo assim, né? Pra mim Belíssimo. é uma belíssima obra, amor. É uma belíssima obra no sentido de boa obra, né? Boa obra. Mas ele é pesadinho, né? Ele é pesadinho, é Ele pesadinho. tem uma carga, né? Ele tem. Gente, antes da gente começar, só queria dar alguns avisos e agradecimentos. Depois do nosso último episódio com o Edilton do Stephen King BR, chegou uma galera bacana no Redrum, tá? A gente consegue, nós criadores de, enfim, de podcast e tudo mais, a gente consegue observar um aumento de públicos e tal, e teve um pico, sabe, absurdo assim. E quero muito agradecer ao Edilton por conta desse collab, porque foi justamente a ele que os leitores fiéis dele chegaram, conheceram o Redrum. E para quem era fã de literatura e acompanhava ele e assistia filmes também, veio para cá e a gente já até conversou com algumas pessoas. Teve um engajamento muito da hora. Então, muito obrigado por isso, tá? Outra coisa agora. O Redrum tá chegando em 100 avaliações no Spotify. 100 não, perdão. Em 20 avaliações no Spotify. E isso é muito da hora, porque se você assiste os episódios, ou quer dizer, escuta os episódios, e você avalia o nosso podcast com uma estrelinha, ou enfim, 5 estrelinhas, que é o que né, o ótimo 5 estrelinhas, o Spotify ele vai entender que está sendo positivo e o podcast ele vai ser encaminhado para novas pessoas, para um público maior, sabe? Então, você ouvinte que talvez não saiba dessa ferramenta de avaliação, tá? Se você tiver aí no notebook, no PC ou celular, é simples, é só clicar nos 3 pontinhos que tem quando você entra na página inicial do podcast e lá você clica em avaliar e dá suas estrelinhas depois de escutar um episódio. E isso vai ajudar a gente bastante, porque, como eu disse, vai trazer um público para maior pro Redrum e, enfim, é ótimo porque a gente tem uma interação maior, né? Enfim, vocês comentando no Instagram mesmo, que é onde eu tô mais ativo por lá. Esse tempo até não, demorei até um pouco para esse episódio sair, porque, enfim, a faculdade acabou tomando meu tempo, atrasei, me embaralhei bastante, não tive tempo, mas tá saindo. Eu acho que era indispensável não trazer um episódio sobre uma adaptação de um livro que eu gosto muito, que eu li recentemente. Então, assim, tá? Muito obrigado. Foram esses avisos. No caso, um aviso, um agradecimento. Sigam a gente no Instagram, como eu disse. No Threads também estamos por lá, como Podcast Redrum. E, enfim, interajam com a gente lá, mandem mensagem, conversem. Estou a dispor para a gente falar sobre adaptações, falar sobre filmes, falar sobre o Stephen King. E é isso, tá? Vamos pro episódio, não é, amor? Isso, amor. Vamos Bom, falar do filme. a sinopse no filme a gente vai acompanhar é, garotos que entram numa competição chamada Longa Marcha. E a regra é simples, né? Eles têm que caminhar sem parar.
Se diminuírem demais o ritmo, se pararem, recebem advertências. E na terceira é bala. E o último que sobra é o vencedor e ganha o grande prêmio, que é qualquer coisa que ele quiser pelo resto da vida, sabe? Então é uma competição com um prêmio tentador, para você ver como o sistema daqui do filme inserido, ele realmente parece que ele faz de tudo para ludibriar as pessoas, né? Coloca uma cerejinha no final daquele bolo podre para você pensar, não, se eu conseguir chegar no final, eu irei ganhar algo, sabe? Mas é um si muito grande, porque você tá competindo com, sei lá, 100 pessoas, 100 garotos, 50 garotos, sabe? E tem gente que pode estar em forma, que é acostumada a caminhar, tem gente que não tá, que tá lá porque sonha, sabe? Tem essa ideia lúdica de que vai chegar no final. Então é uma coisa bem tentadora, não é, amor? É. É algo que prende mesmo o espectador, né, e o filme ele traz essa atenção para essa marcha televisionada para as outras pessoas que vão acompanhando, né, inclusive os familiares, as mães. Sim, sim, sim. Então, é algo que é muito, assim, bem construído nesse filme, principalmente, o semblante dos personagens, né, de todos eles. Eu acho que é isso que dá esse ambiente para o filme que a gente fica tão ligado, assim, inicialmente. A gente pensa: "Ah, vai ser só tipo 1h40, 1 hora e". É, ele não é grande, ele tem 1h30, eu acho, 1h40. É, mais ou menos, né. E aí a gente pensa assim: vai ficar assistindo só as pessoas marchando, pode parecer chato, né, pra quem que não é desse ambiente ou desse universo. Mas Sim, ele se representa em todo o contexto, em todo esse entorno de televisionar isso, né. sim, sim. É uma distopia, né, então É, existe uma questão ali, como eu disse, do sistema opressor. Essa ideia do reality show, né, é uma coisa que fala muito com a nossa realidade, e aí a gente pode conversar sobre isso também. sim. Mas a gente tem o nosso protagonista, que é o Rei Garrett, né, que ao Uhum. longo da jornada ele vai criando conexões com outros competidores, enquanto vai enfrentando esse peso físico, psicológico dessa marcha que parece ser interminável. Meu amor falou que pode parecer até tediante a sinopse de um filme, né, desse filme, no caso, quando você lê e fala: pra que eu vou querer ver um monte de garoto andando, não acontece nada demais". Imagina no livro, né, amor, que você tem que ler as páginas que, enfim, ler já é muito mais difícil do que assistir, né, parece num senso comum, assim, que é muito mais tediante. Só que não é, e o King ele constrói muito bem os personagens. Isso foi uma pauta que o Edito e eu conversamos num episódio passado, que o King ele escreve personagens muito, muito, muito bem. Uhum. E é isso que prende, né. Os É, personagens são muito bons. Todos os personagens, pelo menos os principais aqui eu gostei bastante. Eu gostei é. bastante. Meu amor gostou deles? Gostei, amor. E assim, eu escutei o podcast passado, o último, e vocês falaram exatamente isso, que ele escreve personagens muito bons. E assim, por incrível que pareça, quando vai para a adaptação, quando sai do livro e vai para a adaptação, o que chama a atenção são sempre os personagens, as Sim, características, as personalidades. É sim, tudo muito bem assim construído e muito bem costurado para quem tá atuando, sabe, assim. E aí nesse da longa marcha, todos eles têm personalidades diferentes, mas um propósito talvez em comum, né, que é sobreviver, que é não parar, sempre sim. continuar, sempre, dando força um para o outro. Eh, Enfim, aí no final a gente vai ficando: "Ai, que dor, não quero que seja apenas um, quero que seja os A gente 2". torce pra ter um Deus Ex Machina e no final ganhar 2 personagens, né, amor. Sim, com certeza. Mas acaba não acontecendo. Eh, eu quero tentar não dar spoilers aqui, mas vai ser muito difícil, então, tá, fiquem ligados aí se vazar alguma coisa. Mas, como eu disse, os personagens são muito
bem desenvolvidos. Meu amor não leu o livro, né? É É, interessante a gente trazer isso pro debate, porque eu tenho essas duas perspectivas e o meu amor tem essa única perspectiva, né? do filme, né? Do filme. E comecei a assistir ele e eu falei bem assim, cara, a primeira coisa que eu anotei para a criação da pauta desse episódio foi a personalidade dos personagens estão aqui, sabe, no filme. Uhum. Eu consigo ver cada um deles do jeito que eu li no livro, É isso que eu sabe. ia perguntar, meu amor. Meu amor acha que ficou muito bem caracterizado no filme, que ficou muito bem representado? Amor, sim, velho, com certeza, com certeza. O Garrett pra mim, ele é o mesmo personagem. O Stabbs, ele é o mesmo personagem. O McReese, ele é o mesmo personagem. O Oslon, o Barkovitch, que é um puta personagem fudido, né? O Uhum. Scram também. Então, assim, todos eles têm as personalidades distintas e únicas deles, sabe? E você vê ao longo de toda a caminhada, seja do livro ou da adaptação do filme, como eles vão construindo uma amizade que é muito, muito foda, velho. É muito foda. Eles vão se apoiando o tempo todo, sabe? Eu nem preciso falar só do Garrett e do McRise aqui, porque, tipo assim, todos os outros, né, o Stebbin, o Oslon, enfim, eles são personagens que criam essa amizade e é muito muito gostosa de acompanhar, sabe? Você torce pra todos eles e no final, quando cada um vai se deteriorando, quando cada um vai chegando no seu fim, você fica, meu Deus do céu. E é Uhum. visual, né? Você consegue ver como cada um tá se deteriorando de verdade. É, Mentalmente e fisicamente, você fala, tá, daqui a 2 takes, esse personagem vai cair duro no chão e vai levar um tiro na cara, sabe? sim. É, Eu, exatamente. E assim, fica no semblante deles, né, tipo assim, essa deterioração. Eu acho que é uma coisa que o diretor construiu muito bem, deixar a gente com os rostos deles marcados em nós, assim. São coisas memoráveis, assim, no início você vê, o personagem de uma forma e no final você vê ele ou até instantemente, assim, ele some, né, porque é bem rápido também que acontece a próxima morte, não demora muito, eu acho. sim, não demora. E, A amor, primeira. uma coisa, né? Quando o filme tava no papel e tal e tudo mais, e aí o diretor foi falar com o King e tudo mais pra saber se ele tinha algum pedido, algo do tipo, o Francis Lawrence, que inclusive é o mesmo diretor ai, cara, porra, fugiu completamente da cabeça, de Jogos Vorazes. É o mesmo diretor de Jogos Vorazes, é o mesmo diretor de Exatamente. Constantine, de Eu Sou a Velho, e me Lenda. lembra muito, assistindo, me lembra muito Jogos Vorazes, porque é televisionado. Amor, lembra muito. Porque, porque tem essa coisa de ser um mundo distópico, né? Com um sistema onde o sofrimento das pessoas que estão participando é o entretenimento de quem tá assistindo, né? Exatamente. Parece uma realidade paralela, né. Sim, 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 com certeza. Parece que é um distrito de um dos distritos lá, dos 14 distritos, né? Mas Atualizado, né. sim, mas enfim, é uma história que veio bem antes, né? Veio dos anos 60 pelo King. É, Mas, como eu disse, quando o diretor, enfim, foi perguntar pro King, ele falou que, cara, assim, o meu livro, ele é um livro cru, né? Porque as mortes estão lá e o impacto dessas mortes tem um peso muito grande dos personagens, porque são mortes bem visíveis, são a maioria adolescentes, né? Não são nem jovens ainda, são adolescentes sim. que estão vendo pessoas serem baleadas na frente deles, né? Então é um impacto muito, muito, muito pesado, assim. E o É, filme acertou nisso, sabe? Eu achei que a brutalidade do filme tá no peso certinho ali, sabe? Quando a é. primeira morte acontece e tem um tiro de fuzil, você vê a cabeça do outro lado explodindo assim, sabe? Abrindo realmente, e você fica, caralho! É, E, é e, algo bem e, não, marcante, né. e não é só as partes dos tiros, né? Enfim, dos soldados ali atirando e tudo mais.
É como todo mundo vai se fudendo ao longo da caminhada, né, se É, cansando. é, tem Pode a falar. pressão psicológica, né, amor? Deles mesmos, assim, preciso chegar, preciso não parar, e entre eles mesmos comunicando um para o outro: "Não para, continua". Um deles sempre caminha de costas para olhar para quem ficou, né, e aí com esse incentivo de: "Não para, não para", mas é inevitável, né, e a morte acaba sempre acontecendo, assim. Sim, sim. Você vê o medo constante de morrer, né, sei lá, de morrer sozinho também, sem sua mãe, seus pais, né. Você vê Uhum. o corpo falhando aos poucos, você vê pés em carne viva, no final, o Garrett ele tá andando descalço com a É. meia, e você vê como a meia tá cheia de sangue, né, Aham. enfim, do pé dele, provavelmente bolhas explodindo e tudo mais. Então enfim, é dor, é exaustão e ao mesmo tempo é a cabeça começando a pregar peças, paranoia, delírio, alucinação. O próprio caso do Barkovich, né, que no final ele parece ser um lunático, ele realmente é um lunático, e no É. final ele vai lá e se esfaqueia, né, enfim, spoiler já galera, mas é isso que acontece. Ele é um fudido, vocês vão torcer pra ele morrer logo, com certeza, podem Aham. apostar, tá, vocês vão torcer pra isso, e quando ele morre, sabe, não é como se você falasse: "Nossa, esse cara morreu, graças a Deus", não, porque você, sei lá, você começa a ter empatia até pelo personagem que não é uma boa pessoa, sabe. Uhum. Você consegue olhar pra ele e falar: "Meu Deus, ele é como todo mundo aí que tá morrendo de medo", e talvez o jeito dele tentar esquecer o que tá acontecendo e caminhar, só caminhar, foi sendo essa pessoa desgraçada, sabe. Uhum. Você vê isso. E acho que ele desistiu naquele momento, né, ele já tinha certo pra ele que talvez ele não conseguiria chegar. E Sim, aí ele toma essa atitude de tirar a vida. sim, sim, sim. Assim, comparando com o livro, a adaptação foi fiel ao espírito da obra, pelo menos eu achei bastante. Eu tive essa impressão, eu não cheguei a ler o livro, mas eu tive a impressão de que nada foi acrescentado, sabe? Uhum. Teve assim, ele é um livro muito psicológico, né, como eu falei, praticamente todo narrado dentro da cabeça do Garrett em algumas vezes, em alguns Uhum. momentos. E aí o filme ele precisava traduzir isso pra tela. Isso que é algum dos grandes problemas de filmes em primeira pessoa, né. Mas o filme ele precisava traduzir isso pra tela e conseguiu, sabe, muito bem. Como eu disse, Sim. com essas atuações, sabe, com uma trilha pesada também. O final, assim, eu não vou dar spoiler do final especificamente, mas o filme ele respeitou a questão do tom enigmático do livro, embora tenha feito algumas alterações pra dar mais força cinematográfica, sabe. Uhum. Quando eu cheguei no final, eu falei: "Não, eu já sei o que vai acontecer", né. Só que não foi isso, e eu falei: "Meu Deus do céu, não foi isso que aconteceu", sabe. Não imaginei que seria isso, mas de forma alguma me decepcionou, foram ótimos 2 finais. É aquela mesma coisa de O Nevoeiro, o final do livro do conto é uma coisa, o final do filme é outra coisa, são 2 ótimos finais, um enigmático, outro perturbador, e aqui em A Longa Marcha os 2 finais são enigmáticos, sabe. Termina, só que parece que não termina, pelo menos não para os personagens, o sobrevivente não termina, sabe. É um caminhar Entendi, é. infinito, Uhum. sabe. Parece que se esgotou completamente a sanidade, e aí o personagem só quer saber de caminhar, continuar caminhando, sabe. Meu Uhum. amor, enfim, assistiu e viu, né. É, ele tem essa ânsia, né, de caminhar, caminhar. E tem um deles, que eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima de nomes, mas é um deles que quebra o pé e continua ainda caminhando. Ai, amor, verdade, Nossa, caraca, esse velho, eu fiquei tipo: "Meu Deus, alguém faz caraca, alguma coisa?". eu não Naquele sei se momento eu pedi um Deus ex machina. amor, eu não sei se era o Larson, eu também não lembro Eu direito não se era o lembro o nome dele. É mas um eu sei loiro. sim, cara, ele com o pé quebrado e aí o osso meio que coisando assim, sabe, e você vê o Aham, sangue. E amor, sem exatamente. E ele não para naquele momento, né. Ele não, vai não, pra você ver, essa é a questão, essa é a porra do negócio do sistema oprimindo você ao ponto de você se matar sim. a vida inteira, sabe, não tem como não ligar isso com o capitalismo, eu acho que Amor, é com impossível. certeza.
Não tem como você se matar Uhum. e saber que, tipo assim, se você não continuar, você vai morrer, sabe. É, É você isso. você vai morrer de fome, vai precisar de algo, entendeu? Isso, exatamente. Se você não continuar caminhando, trabalhando, dando dinheiro para o seu patrão, cara, você vai morrer de fome no final, sabe. É alegórico isso, tá claro no filme, tá É. claro no livro. O King, ele é um escritor muito ativista, ele sempre foi, então tem muita dessas coisas em obras dele, né, e você consegue perceber isso. Nossa, e ele escreveu esse livro muito novo, né, amor? Escreveu, acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro livro escrito dele, só que não foi o primeiro publicado, o primeiro foi Carrie. Ele foi Hum, publicar esse depois, pelo pseudônimo de Richard Bachman, né. entendi. Mas assim, em outro aspecto que eu acho que o filme acerta, como eu disse, nas personalidades, porque a gente tem o Garrett, que é o nosso olhar mais humano, né, Sim, cheio de dúvidas. Ele é o cara que ele é muito gente boa, ele faz amizade com todo mundo, ele meio que junta o grupo ali, né, sim, o os 3 mosqueteiros, que não é mais 3 mosqueteiros, se tornam 4 mosqueteiros. sim. E eu acho que o Barkovich, ele fica com inveja disso e quer É, ele entrar quer se depois. enturmar, né. Ele quer se enturmar depois, só que ele é um fudido. Foi ele que meio que ocasionou a primeira morte, né, É. do personagem lá, falando Nossa, do tamanho do velho. personagem, velho. Sim. O coitado tropeçou e caiu. Foi E ele. aham, Pois é. E aí a gente tem o Stebbins, né, que é sempre misterioso, a gente não sabe o que tá acontecendo direito com ele. na cabeça dele. No final a gente tem a revelação, né, que ele é filho de um personagem aí. É. Ele é filho de um personagem e isso vai ser bombástico. Uhum. A gente tem o Mac Reeves que traz essa amizade, esse companheirismo, mas também, assim, sacrifício, e aí fica a deixa, se é no filme, se é no livro, eu não vou dar spoilers. Mas a gente tem outras figuras também, como eu disse, o Olson, a gente tem o Barkovich, a gente tem o Skrank, cada um mostrando um lado diferente dessa resistência, dessa meio que loucura coletiva, sabe. Sim. Eu acho que é aquele tipo de história em que você sabe que quase todos vão morrer, mas mesmo assim você se apega, não tem como É, não o não filme se deixa apegar, isso. É. né, não tem como, não tem como. Não tem como, por mais que ele seja um personagem seja ruim, a gente quer que ele sobreviva, né. Sim, com certeza. E traz, como eu disse, tem dessa alegoria com o sistema capitalista, mas o filme ele traz muitas outras reflexões, né. Enfim, Sim. tipo, é sobre a vida como uma caminhada inevitável em direção à morte, como eu disse, né, você precisar trabalhar. É sobre uma obediência cega, parece, sabe, é um sistema que só quer explorar Uhum. você, né, às vezes você realmente, se torna, depois de tanto sofrimento, tanta, sabe, martelada, você se torna uma pessoa que só aceita tudo o que vai vir e continua, né, você não liga mais, não quer desafiar mais nada. Sim. É, e ele tem essa característica da analogia, ele carrega isso muito bem, né. É a obra do livro, tanto a obra quanto o filme, já que o meu irmão falou que é uma adaptação muito boa do livro, né. Sim, Então ele tem essa analogia também a esse complexo militar mais norte-americano e essa história também, amor, de recrutar esses jovens, né, eh, pra matadouros rasos, sim, de você, eh é como se fosse um movimento bolsonarista, só que americano, porque eu acho que as pessoas vão ficando meio cegas, né, quando você é sim, inserido nisso, assim. sim. E e ele traz muito isso, né, desses movimentos mais políticos dessa obra. Eh Essa coisa do reality show, né, como a gente falou, amor, do é, do já me esqueci o nome do filme de novo, cara, do Francis Lawrence, o diretor. Jogos Vorazes, a coisa do reality é, show, né, e é, e tals. A gente pode fazer uma própria trazer isso daqui, enfim, pra ideias como, sei lá, o Big Brother,
coisas É, do tipo, assim, sabe, A Fazenda, que são reality shows nacionais e tal e tudo mais, uhum, que o público, o espectador, ele quer assistir o povo se degradando lá, se devorando, saindo no tapa, se cuspindo, quanto quer ver mais as discussões. entretenimento, Exatamente, quanto mais entretenimento, melhor, porque entretenimento, enfim, pra quem assiste é isso, né. é, É você ver para esses quem jogos, é consome, você né. isso, exatamente, exatamente. E a gente tem também essa figura do major, né, amor, que ele é como se ele representasse esse sistema, né, Com certeza, desse ele é a militarismo. representação total do sistema. Ele é um vilão mais autoritário, né, tem uma psicopatia, tem um humor sádico, e sobre essa ideia de ir contra essa marcha e mudar as coisas. Dá pra E ver que ele é muito psicopata, né, ele é, oscila o tempo todo. ele sempre fica jogando uns verdinhos do tipo: "Isso daqui é o certo, vocês estão sendo os heróis de sua nação", sabe, "Vocês estão fazendo bem, continuem, sigam firme, eu estou orgulhoso", sabe, é o próprio sistema capitalista falando: "Eu estou orgulhoso de você, trabalhador, estou ficando mais rico e você mais pobre. Muito obrigado por É. se matar, muito obrigado por pegar uma doença dentro da empresa, sabe, me processar e no final não dá nada porque eu tenho dinheiro pra pagar um bom advogado e você não, sabe. Enfim, coisas desse É, tipo, né. Não pode tem ficar como sem pé e tal. Eu tô isso, inteira. não tem como você ir contra, né. E é pesado isso, né, você vê no final o público Muito. assistindo, o público comemorando, né, quem foi o vencedor, sabe. E parece que a morte não choca mais pra ninguém, né, de forma É. alguma, não choca. E é um livro bem representativo, né, porque ele escreveu esse, livro jovem e ele foi publicado acho que 4 anos depois daquela guerra, do fim da guerra do Vietnã, que aí começou a ser aquele auge que os homens tinham que se alistar obrigatoriamente na época e tal. Então é algo bem assim, né, que representa mesmo, os jovens perdem a juventude, estão inseridos nesse sistema Uhum. podre. Uhum, uhum. Foi, o final da guerra do Vietnã foi em 75 e o livro saiu em 79, eu acho. É, Foi acho que foi coisa isso. isso, isso. Enfim, é o King trazendo coisas da vida real aí, né, Sim, para o mundo. Eu queria falar uma coisa antes da gente partir para as curiosidades e as top cenas, o top sim. macabros, que, gente, essas distribuidoras nacionais precisam parar de colocar subtítulos em títulos de filme. Véi, já não basta, sei lá, Noites Brutais, quer dizer, Barbarian, aí tem que colocar um tracinho e colocar Noites Brutais, Aham. sabe. A Hora do Mal também, enfim, o Weapons, A Hora do Mal. E aí trouxe a Longa Marcha e o nome já é, né, a Longa Marcha. Eu acho que eles pensam assim: "Não, a gente precisa colocar algo aqui que chame mais o público". O que pode ser mais do que morte, né. Então a gente vai colocar Longa Marcha, 2 pontinhos e Caminhe ou Morra. Morra. Sabe, porque às vezes, não sei, o público pode ter preguiça de ler uma sinopse, vamos colocar um título que é menor, né. Sim. Só que fica muito feio, velho, fica muito feio. É, e pra quem consome, pra quem lê o King, né, fica algo tão vocês fãs ficam alucinados quando Ah, essas não coisas precisa. acontecem, porque também muda o sentido do filme, né, você já começa a assistir, talvez com outro olhar. A ideia é você ler ou ir assistir sem saber, sabe, leu a sinopse ou até tem Sim. gente que se priva disso, não lê sinopse, porque quer ser surpreendido. Mas como é Uhum, você é surpreendido se você tem no título "Caminhe ou Morra", sabe. uhum. Porra, é foda, né. Ma Aí as pessoas vão assistir com outro sentido, né. Isso, Vão isso. procurar saber a profundidade de por que a longa marcha e não caminho ou morro. Aí a pessoa vai pela superficialidade de caminho ou morro, aí começa a assistir: "Ah, são só jovens que têm que caminhar, senão são baleados e vão morrer". Sim, sim, com certeza. Eh, mas aí, gente, partindo pra algumas curiosidades. Como eu disse, o King ele escreveu quando era muito novo, né, acho que ele tinha 18 anos quando escreveu esse livro.
Bem jovem mesmo. bem jovem. O filme ele já passou pela mão de alguns diretores para ser adaptado. O próprio Frank Darabont mesmo que fez Um Sonho de Liberdade e Espera de um Milagre, que também fez O Nevoeiro e tals. Mas só em 2025 que o projeto realmente saiu do papel, né. Enfim, surfando essa onda de adaptações do King que vem pipocando. A gente teve A Vida de Chuck, a gente tem O Macaco também, que a gente assistiu e não gostou, né, amor. É, amor. Eu não li tem um livro? É um conto? É um conto, é um conto, é Meu um amor conto. gostou do conto? Eu nunca li, eu nunca li. Ah, Mas pelo que o Edilton disse, é bem diferente, não tem nada a ver, foi, ele falou isso mesmo, eu né, ouvi. tem a essência ali, mas é muito diferente. Talvez eu pegue pra ler depois. Mas Uhum. enfim, o filme ele foi classificado como impróprio para menores por conta da violência gráfica, né, porque, porra, se uma criança for assistir isso daqui vai sair traumatizada. É uma violência nua e crua, né. Vai sair traumatizada, velho. Tipo assim, não é nem só as partes de morte, sabe. Tem gente que para no meio do caminho pra cagar, velho, e você vê o negócio saindo assim, sabe, como meu Deus do céu, você fica: "Meu Nossa, é uma Deus". parte triste, hein. Véi, é muito triste, é muito nojento, mas você sabe que ao mesmo tempo aquela pessoa não pode parar, ela tem que continuar, enfim, defecando enquanto caminha, senão ela vai levar um tiro, né. O que é melhor, defecar tem gente que até caga nas calças, né, pra não ter que É, parar, véi, sabe. Imagina, além da questão física, que te cansa, o psicológico que te humilha, e que te cansa é. também, né. É algo que a gente nem imagina, assim, né, é uma situação inumana de Não. privar alguém de fazer as suas próprias necessidades, seu corpo pedindo pra expulsar algo e não poder fazer pra não morrer. Pois é, pois é. E o próprio King já disse que essa era uma das suas histórias que mais o assustavam, justamente porque não tinha nada sobrenatural, né. E, enfim, Uhum. é realmente uma obra que assusta, porque ela é muito real. É algo que pode acontecer realmente, né, inclusive. Então, Sim. permeia na nossa realidade, né, e a gente sempre fica em alerta para essas coisas. Mas, gente, vamos pro top 5 macabras, né, amor. Como Sim, sempre, nosso quadrozinho fixo, onde a gente fala nossas cenas. Meu amor quer começar falando? Pode começar. amor, essa a primeira cena, né, da primeira execução, foi algo que me marcou muito, porque ele, né, tem as provocações da mãe. Sim. Ele acaba ficando chateado e ele tropeça e cai arrastando o rosto no asfalto. Nossa, sim, amor. Ai, Nossa, e assim, meu Deus, eu fechei os olhos assim nessa hora. E aí ele acaba tomando um tiro, né? sim, sim. Acaba E indo aí, com nossa, Deus. eu já senti o impacto. Aí eu falei, o quê? Vai ser assim, nua e crua? Pois é, pois é, pois é. Eu gosto bastante Que dessa primeira adrenalina. cena, porque é uma morte condicionada pelo próprio Blaskovich, né. É ele que, assim, Sim, talvez não intencionalmente, mas ele provoca aquilo e provoca a morte dele, né, do sim, personagem. amor. Eu gosto muito da cena da chuva, que tá todo mundo, sabe, a primeira acho que é a segunda noite, a primeira noite, tá todo mundo muito exausto, sabe, a gente vê os pés sangrando, a gente vê o pessoal sem poder parar, a gente vê o Garrett dormindo, andando, sabe, a que nível chegou o cansaço do corpo humano, sabe, que, enfim, ele precisa ser domado pelo cérebro só pra continuar caminhando e não parar, sabe. E você vê É, o Mac Reeves ali ajudando ele a continuar caminhando, a subir a ladeira, enfim. Eu gosto bastante dessa cena também, é gosto muito boa bastante. mesmo. Pode Muito boa pode no sentido de, meu Deus. sim, Que cena bem construída, mas ao mesmo tempo que aperto no coração. sim, sim. Pode falar, amor, a sua próxima. E, assim, a outra que me deixou mais, incomodada foi a do tornozelo, né, do menino que quebrou o pé, que eu Sim, falei. Que foi ele fica desesperado, né, tipo: "Meu Deus, alguém me ajuda", porque ele estava eu fico com agonia de falar assim, ele estava andando com o tornozelo virado, né, o pé totalmente virado para o lado, então não sei como ele estava conseguindo se manter de pé. E dava pra ver que o personagem, ele conseguiu passar a dor que ele estava sentindo pra gente sim, assistindo. sim.
Eu Todos os senti personagens, né. todos, todos. Esse, assim, ficou muito marcado, porque ele continuou ainda com o pé quebrado, ele continuou, mancando, andando, enfim, foi algo bem foi uma agonia, assim, que eu senti, sabe. Eu gostei bastante dessa também, bastante. Eh, gente, a minha próxima é a morte e a revelação do Stephen. A gente acaba descobrindo depois, né, que ele é filho, e aí vai spoiler, você pode pular 10 segundos se você não quiser ouvir, mas ele é filho do Major, né, Uhum, enfim, ele conta no filme e tal e tudo mais, que ele, mesmo sendo um dos filhos bastardos dele, ele também é obrigado a participar disso, né. É como uhum. se fizesse parte do dever dele, como um filho bastardo, fazer aquilo, sabe. E aí, depois dessa revelação chocante que ele conta para os 2 últimos personagens, o Garrick e o Mac Reeves, ele para e morre. E você, enfim, Nossa, o filme nem mostra o Major, sabe, como realmente o Major ele caga, ele não liga, ele não se importa, né, nem com o próprio filho bastardo dele. E aí o sim, filme não faz nem questão de mostrar a reação dele ou coisa do tipo, porque o Stab acaba sendo ninguém realmente, né. sim. E é um plot, né, tipo, eu não estava esperando que ele fosse parar. Sim, 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 verdade. Meu amor, quer trazer a última do meu amor? Tem mais alguma? Eu acho que eu não tenho mais. Eu acho que a gente só esqueceu de comentar de um rapaz que consegue atirar nos militares. Eu não sei o nome dele Hum, agora. sim, verdade, verdade, Mas nesse momento eu achei que ele ia é o ser que ia Collie, é o salvar. Collie, Isso. o Collie. Ele que atira, mas acaba levando tiros também É, depois. acaba morrendo, né. Verdade, verdade. Eu queria trazer minha última então, que é a reta final do Garrett e do Mac Reeves, porque eu gosto bastante de como o filme termina, com um desses personagens se sacrificando, né, porque precisa ser assim, não tem como. É só um vencedor, e como independente de ser qualquer um, no final o resultado é o mesmo, sabe. É a mente totalmente a gasta, e aí um deles caminhando, continuando caminhando, sabe. Mas eu gosto do que acontece, no filme e enfim, no livro, uma pessoa lá morre também, e eu gosto porque é satisfatório, né. Sim. Mas, enfim, foi essa última cena também É muito eu boa. que eu gostei bastante, gostei bastante. E aí, gente, foi isso, né, A Longa Marcha é uma adaptação muito corajosa, uma das mais corajosas do King, porque manteve esse tom cruel, esse tom opressor e sem esperanças que o livro já tinha, né. Não é, eu acho que não é uma história sobre quem vence, mas, não sei, talvez sobre todas essas coisas que a gente já conversou aqui, sabe. Essas alegorias, com o sistema opressor, enfim, personagens, os amigos que fazemos no caminho, né, realmente. Os É. amigos que fazemos no caminho. E nem que Mas saiba por um instante, né, da isso, fala isso. sobre isso também, da brevidade das coisas, mais boas pessoas que passam. Sim, sim, sim. O pouco tempo que eles passam junto, eles se tornam realmente amigos, irmãos, né. O É, enfim, o McVreeze e o Garrett que o diga, né, eles realmente se tornam irmãos no final. é, exatamente. Mas, gente, e aí, vocês já assistiram ao filme? Já leram o livro? O que vocês acharam dessa adaptação? Deixem nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Vai ter enquetezinha, tá? Respondam também. Sigam a gente, como eu disse, no Instagram, podcast Redrum. Compartilhem para os amigos fãs de Stephen King e de filme de terror para vocês. Estamos quase no Halloween. Vou tentar trazer algo especial aí. E, enfim, é isso. Meu amor quer se despedir? Muito bom, amor, falar sobre esse filme que eu gostei muito, apesar de não ter lido o livro, fiquei com vontade de ler, mas é um belo filme bem construído e bem executado, assim. Adorei participar mais uma vez com meu amor, obrigada. E é isso. É isso, é isso. Longos dias e belas noites para todos vocês. Até a próxima.